Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te rendas, porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Pois em meio à tempestade Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar: no saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deus deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos, e deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa teu Deus e morre! Como falas uma louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor, bendito é o Senhor. Amém. Obrigado.
Bom dia, todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quando esta casa foi pensada em ser criada, em 1931, ela foi pensada a partir da necessidade de salvação das pessoas aqui neste bairro. E para abrigar pessoas, e alguns nem sabiam ler, aprenderam aqui. Gente muito simples, gente pobre, na sua maioria. O bairro era pobre, havia um lado pobre desse bairro. E quando eu cheguei aqui ainda era comum ter um lado mais pobre do bairro. Essa igreja não nasceu de divisão. Essa igreja não nasceu da ambição de alguém ser pastor na Avenida Pompeia, porque era muito simples. Nasceu do desejo de salvação a partir de uma mulher que, conversando com o pastor João Clava da Lapa, e depois em entendimento com o pastor Tertuliano da primeira igreja, criaram uma congregação, Ponto de Pregação, uma congregação. Em 33 organizaram a igreja, compraram um terreno. Em 35 inauguraram um templo, se não me engano, 35, 37. E aqui estamos. Dois pastores em especiais viveram bastante tempo neste bairro. Pastor Djalma e eu que estou, pastor Djalma há 22 anos e eu que estou esse ano completando 30. Eu sempre faço a pergunta: quem é o meu próximo neste bairro? Hoje temos irmãos de outras localidades, mas aqui viviam, creio que até em relativa paz, né, era ali, espanhóis e portugueses, coisa que não vive muito lá, tão em paz lá na Europa. Gente muito simples. Um ou outro tinha um poder aquisitivo melhor. Essa igreja nunca foi dada a escândalos. Você puxa os 84, 85 anos de Pompeia, não é marcada por escândalos, não. Não é marcada por dores mais profundas. E aqui estamos porque essa é a vontade de Deus, e eu creio que até a volta de Jesus, aqui, como igreja, existiremos. Aqui chamamos de velho coisas que têm 70 anos, 80, 100 anos, porque não temos. A gente brinca lá em casa que a gente mora numa casa velha porque tem 70 anos. Como disse aos irmãos, tive um professor que morava numa casa de 560 anos.
Mas quem é o nosso próximo? Hoje na EBD, baseado em João capítulo 13, 1 a 15, nós estudamos sobre o discípulo e o seu relacionamento com o seu próximo, com o próximo. E vimos que bom relacionamento é a vontade de Deus. Deus tem interesse que nos relacionemos bem. E na lição nós aprendemos que eu preciso desenvolver uma atitude de humildade para isso. Eu preciso cultivar uma autoestima sadia. Eu preciso aceitar as pessoas como elas são. Eu preciso manter uma atitude de flexibilidade diante das pessoas, porque polos extremos se torna sinônimo de pouca inteligência na vida. Eu preciso viver uma vida com honestidade e sinceridade, e eu preciso obedecer a lei áurea que está no texto de Mateus capítulo 7, verso 2. O texto de hoje me remete ao texto no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. E eu farei algumas referências a um livro que os candidatos a diaconato, alguns já estão lendo. Só estou esperando fechar a agenda, estava esperando fechar a agenda para vermos o dia dos estudos sobre ministério de misericórdia. Por isso, quem já leu os capítulos iniciais, vão identificar algumas coisas que eu vou falar. Não vou fazer menção, quando me referir à pobreza, não vou fazer menção ao Brasil, nem à África. Para que os irmãos não identifiquem minha fala como ideologia. Vou fazer referência à Europa. E nesse contexto, da América Latina à Argentina. Mas do México à Argentina. 3 T's são os problemas básicos do nosso povo. E nesse aspecto, missões é sinal de misericórdia para esse povo. Teto, trabalho e terra. Não há como fugir disso, do México à Argentina. Esse diálogo que vamos ler, mostrar, respeitando o tempo, ele parte de uma pergunta feita por um doutor da lei, um certo doutor da lei, que não estava interessado em vida eterna, mas estava interessado em experimentar Jesus, testar Jesus. E ele pergunta então: mestre,
verso 25. Que farei para herdar a vida eterna? Esta questão de fazer algo foi, de certa forma, um dos estopins da reforma. Ele não estava interessado na vida eterna. Ele tinha resposta para ele. Jesus então perguntou: o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus dizendo: respondeste bem, faze isto e viverás. Fazer o quê? Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu penso, irmãos, que quando se analisa em parte a história da igreja local de Cristo, não estou falando da forma, do ponto de vista histórico, da totalidade das igrejas cristãs, assim como nas famílias, parece um dos graves problemas que nós temos é o problema de relacionamento. É o problema de identificar quem é o meu próximo. E o que Jesus fala aqui não é fácil. Primeiro, eu posso dizer que amo a Deus, e eu fico muito... Hoje de manhã eu conversava com Fátima sobre isso. E a gente vai observando, e a gente observa algumas atitudes, especialmente raízes de amargura, que elas acontecem em nossas vidas como se Deus não existisse. Há muito crente bom, cheio de rancor. E fala de acontecimentos da vida de 20, 30 anos, 40, 50 anos, como se fosse ontem. Quando alguém me fere, que eu também sou ferido, quando eu recebo atitudes injustas, experimento atitudes injustas, eu tenho que ir para Deus correndo, porque se eu não for correndo para a onipotente e a potente mão de Deus, eu vou me perder dentro de mim mesmo. E às vezes, por não conhecermos a palavra, isso aqui é beabá da palavra. Jesus está dizendo: amarás ao Senhor teu Deus. Jesus confrontou, de certa forma, ele aplica a maiêutica socrática, que ele joga de volta a pergunta. Na realidade, quando Jesus mandou ler, falar do texto, ele diz: o que é que você pensa disso? Jogou a pergunta de volta. Ele diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus dizendo: respondeste bem, faze isso e viverás. Às vezes precisamos perdoar a mulher que nos separamos, ou o marido que nos separamos. Às vezes precisamos perdoar o patrão que nos demitiu injustamente ou justamente. Precisamos perdoar a pessoa que nos feriu. Porque o próximo é todo aquele que tem uma necessidade. E
ou você ouve isso e leva a sério no seu coração, ou vai adoecer em função disso, porque adoece. Há pesquisas muito amplas nesse aspecto. E o problema, observe que o problema desse encontro aqui, a gente vai continuar, porque eu volto a esse texto depois como sentimento de Cristo, não foi na questão amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, porque na realidade quem sabe isso somos nós. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, quem sabe sou eu. E às vezes eu desfaço isso muito bem. O nó foi o próximo. Porque a pergunta dele não foi: como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu posso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, sem divisão? Isso é uma luta diária, gente, porque a gente divide isso. Nós estamos acostumados a dividir, inclusive o homem. Nós continuamos insistindo, vendo o homem em pedaços, não comunidade. Nós continuamos querendo salvar a alma, e eu acho que nisso alguns projetos de missões se perdem, querendo salvar a alma sem olhar o todo do indivíduo. Eu questionei uma vez um líder, um líder de missões, no caso era sobre trabalho indígena: como vocês podem querer insistir com o trabalho indígena, e deve ser feito, sem ter o preparo adequado de antropologia para isso? Como eu posso trabalhar numa comunidade sem conhecer o nível social da minha comunidade? Como eu posso amar a Deus e não saber quem é o próximo? Porque o próximo não é aquele que a gente gosta somente, não, irmãos. Às vezes entramos aqui, sentamos e temos a cara de pau de nem sequer dar bom dia a quem está do nosso lado. Estou nem falando de perguntar nome. E se não gostamos, se não estamos afim, ainda mudamos de lugar e vamos para perto de outra pessoa. Ou estou mentindo? Mas amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Que Deus? Isso é sério. Isso é muito sério, porque a gente vai cansando de apagar incêndio. Às vezes eu estou na portaria, eu estou lá, eu estou com outra pessoa, alguém passa e diz: bom dia, pastor. E quem está do lado? Não tem nome, não tem cara, não tem identidade. Evangelho não é blá blá blá, evangelho é prática. Por isso que o doutor, né, perguntou: mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano e mostra que a estrada de Jerusalém, de Jericó, era uma estrada íngreme, era uma estrada cheia de assaltos, e ali houve um crime que esse autor chama de problema social, e alguns diriam problema de segurança, mas ele trata como problema social. E ele faz um contraste, você pode ler isso depois, entre a atitude dos religiosos e a atitude de quem não se esperava. Quando nós estamos reformando esse piso aqui, tínhamos uns pedreiros muito bons bolivianos, e um dia veio trabalhar um funcionário para eles. Chegou aqui eu não entro.
Não trabalho aqui. Ele era muçulmano. E aí? Admiro o princípio da... Não estou questionando se a fé é certa ou errada. Admiro os compromissos com aquele que crê. Que nós somos, às vezes, elásticos demais. E o texto mostra que foi do samaritano que veio a misericórdia, de onde não esperado. Alguém que precisa de misericórdia, às vezes aqui dentro. Às vezes nós vemos um irmão que tem um dente quebrado. Às vezes até podemos dizer, irmão, vamos cuidar disso. Você já teve um dente quebrado, quando vai tem que pôr a mão na boca? Às vezes solução de emprego, solução de cuidado, isso é sério, gente. Você pode fazer o bafafá que for aqui dentro, o culto cheio de banda, cheio de orquestra, não passa de abominação a Deus se não for seguido de vida que busca esse temor a Deus. Parece que arrancamos da Bíblia os profetas maiores e menores. Deus diz, é abominação. Eu não me interesso por barulho, eu não me comprazo em barulho, nem também aquele culto morto, não é isso que está falando. O que está dizendo é que Deus precisa entender, aliás, entender que o que agrada o coração de Deus é a nossa prática de segunda a sábado. E às vezes, pela dificuldade que temos de viver em ambiente de auditório, para alguns santuários, templo, para outros auditórios, é exatamente aquilo que faz diferença na nossa relação para com Deus. E aqui tem pobres e ricos, tem mais abastados ou menos abastados. E a pergunta é, quem é o meu próximo? Todo e qualquer ser humano que esteja necessitado. Necessidade não tem a ver só com dinheiro, meu irmão. Qual foi a última vez que você pegou o telefone para orar com alguém e dizer, olha, Deus tocou o meu coração? Não é mandar mensagem do WhatsApp, não. Vou gastar um tempo com você. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você passou no açougue e comprou um pedaço de carne para o irmão que sabe que está em dificuldade? Talvez um sobrinho, uma sobrinha, um cunhado, uma cunhada, um parente. Evangelho é mais do que rito. Calvart dizia que o cristão global deve ler a Bíblia e o jornal. Tem que estar inteirado do que está acontecendo no mundo. Tem que estar inteirado. E com isso, precisamos saber o que está acontecendo. Por exemplo, a pobreza aumentou na igreja. Muitas das nossas famílias perderam renda. Quando eu cheguei aqui na igreja, tem uma irmãzinha muito próxima. E antigamente tem aquele hino da Assembleia, ninguém segura, é obra santa. Aí tem aquela, ninguém segura a língua santa. Não tem aquele hino também?
Eu me lembro que malhavam aquela irmãzinha porque ela vivia com o cabelo arrumado e as unhas pintadas. Não sei quanto custa um esmalte. Hoje tem esmalte todo que é preço. Porque o pobre tem que andar mulambudo, sujo, cheirando mal. Mas nós temos pessoas que perderam emprego. Nós temos pessoas que perderam padrão. Aqui dentro. Aqui dentro. Segundo alguns pesquisadores, isso em 2008, os dados são ainda, tem mais dados, só na Europa aumentou, e não estou falando dos que migraram para a Europa, estou falando na Europa, a pobreza, foram 5 milhões de novos pobres na Europa. Em Portugal, 18% da população. Quando vamos fazer turismo, não percebemos isso. Na Espanha, 3 milhões vivem com 307 euros por mês. Você fez turismo na Europa, sabe que não é lá esse dinheiro. Na Alemanha, a Itália duplicou o número de pobres nos últimos 6 anos, segundo essas fontes. A Alemanha, quase 8 milhões de pessoas vivem com quase 150 euros mensais. Isso porque houve flexibilização na lei. Não estou falando do Brasil. Quero pensar na Argentina, que aumentou a pobreza, que a pobreza significa 32% da população. Quero dizer que nós temos necessitados também entre nós. E não é função só minha perceber, porque às vezes as pessoas não falam. Não falam porque têm vergonha. Não falam porque não confiam em falar. Não falam porque estão entristecidos. Problemas de habitação nós temos. Nós temos os novos pobres. E eu sei que Deus vai fazer a obra e vai recuperar isso, irmãos. E vem os filhos da pobreza. Boa parte dos filhos das pessoas que moram nesse bairro não podem mais morar nesse bairro quando casam. Mas eu não estou falando de São Paulo, não estou falando de Brasil. Estou falando daquele que é o nosso próximo. Talvez no prédio que você mora tenha alguém que não tem o que comer. E você não sabe mesmo. Já ouviu falar no Espírito Santo? Já. Vou colocar no meu coração, filho. Filha. O Espírito Santo vai mostrar a você que há um próximo. Esses dias me convidaram a fazer uma palestra, eu não posso cada data. Eu disse, olha, pastor, o problema é que não estamos achando igrejas ou pastores envolvidos com projetos sociais, projetos de cuidar de pessoas. Isso é sério. Quem é seu próximo, minha irmã? Só quem pensa igual a você? Só quem tem a sua mesma ideologia, o mesmo pensamento político? Hoje nem se briga mais por denominação, antigamente se brigava, né? Quem é o nosso próximo? Como fazer missões sem ter misericórdia?
Eu aprendi isso com o meu velho pastor. Ele dizia, Neilson, ele sempre saía, ele sempre tinha um dinheirinho no bolso, saía para visita com um dinheirinho no bolso. E dia de domingo sempre tinha umas balas, que era o imposto que o seu Raimundo era o vendedor de bala que tinha na igreja. Lá tinha o da pipoca, o das balas e o do sorvete na porta da igreja. E ali era a nossa recepção, depois do culto, né? Então, o seu Raimundo, acho que pagava o imposto dando umas balas para o doutor Davi. Ele sempre dava às crianças depois do culto, quando podia, aquelas coisas todas. Ele dizia, eu disse isso para os irmãos, que adianta? Eu dizia, fique em paz se eu sei se está faltando comida ali dentro. Às vezes eu digo para alguns, olha, atropelaram um boi lá perto de casa. Isso não é distante, gente, é aqui, ó, aqui. E volto a dizer, necessitado não é apenas uma questão de dinheiro. Eu não gosto daquele irmão, não gosto daquele pastor, não gosto daquela pessoa. Sim, e se for o teu próximo? E é o teu próximo? O que você vai dizer para Deus? O que dizer? O que ele vai perceber em você? O teu discurso ou a tua atitude? A irmãzinha que vive só. Acho que aqui você faz um bolo, talvez com 5, 6 reais você faz um bolo. Acho que dá para fazer. Então vai ali, compra por aí afora, tem de 12, tem de... Vai lá tomar um café com uma pessoa aqui. Não, isso não é tarefa só de pastor nem de diácono. Tarefa de todos nós. Quem é o meu próximo? Jesus dá uma lição nesse cabra. Ele disse, olha... e ele perguntou, quem que você acha que socorreu? Né? Quem usou de misericórdia? Dos 3, quem foi usou de misericórdia? Né? Porque às vezes nós somos muito bons de papo aqui no púlpito, na adoração, mas não fazemos nada por ninguém. Está cheio disso. Só vem a nós. Você passa pelos anos de ministério, sei lá do que for, olha, alguém diz, olha, nesse ponto aqui, o pastor ouviu, Deus me socorreu, o irmão me socorreu, a irmã me socorreu. E Jesus perguntou, quem é que usou de misericórdia? É o samaritano, né? Então vá você, faça o mesmo. Quem é o seu próximo? Nós falhamos, eu falho, irmãos. Eu falho. Mas eu peço a Deus que me capacite. Me deixe, eu sonho com o tempo que algumas coisas vão passar para eu ter mais tempo para olhar para vocês, para todos, para a família, para todos. Eu sou um só, mas somos 220, 230. Uma das grandes lições que eu tive foi no tanque de Formol da Faculdade de Medicina de Recife. Cheguei em casa, minha mãe tinha feito fígado. Eu vi o que somos nós. Eu não sei o que vamos fazer daqui para frente no mundo. Ou vamos matar os pobres, ou vamos matar os idosos para que o mundo fique mais confortável. Ou então vamos ter que tratar. Se é uma coisa que me deprime, é visita a lar de idosos. Eu saio mal. Por melhor que seja, né? Porque são histórias, às vezes, histórias perdidas. Eu reconheço os problemas da família hoje. Eu ainda prefiro estar lá do que estar dando trabalho de um canto para outro, né? Como alguns passam 5 dias na casa de um, 5 dias na casa de outro, volta para casa de outro, volta para casa de outro. Mas o que vamos fazer com esse povo todo? As pesquisas dizem que vai demorar 25 anos para recuperar isso.
Isso que eu não falei de África, Ásia e América Latina. O dinheiro que muitos estão recebendo hoje é FGTS, que era um dinheiro para o futuro. Boa parte vai para banco. Quero o endereço. E o nosso povo? E vocês? Se você perdeu o emprego hoje, se eu perder o emprego hoje, que garantia eu tenho? O que fica? Os amigos vão se multiplicar? Não espere. Sua casa continuar a ser frequentada? Não espere. Alguém ligar para você, tudo bem, fulano? Não vai ligar com medo que você peça dinheiro emprestado. O problema é que estamos empobrecendo, sem aprender a pensar na dor do pobre. A cabeça continua de quem tem as coisas e o bolso de quem não tem. E é uma dicotomia entre o bolso e a cabeça. Eu entendo que Deus, por misericórdia, a vocês que trocavam de celular 2 vezes por ano, que nunca souberam quanto os pais pagaram para estudar, que sempre tiveram as coisas, tiveram promoção, escolhiam emprego, emprego hoje volta a ser favor e caridade. Vou te fazer um favor, vou te fazer uma caridade, vou arranjar emprego para você, quando emprego é direito. Trabalho é direito. Assim como terra é direito, teto é direito. Quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Talvez seja seu pai, meu irmão. Talvez seja sua mãe. Talvez seja seus irmãos. Aquela vizinha chata que ninguém aguenta. Aquele irmãozinho que só a graça, pois é, ele é teu próximo. Deus quer que você o adore com aquela pessoa. O que vamos fazer com isso? O que vamos aprender disso? Aí é com cada um. O que fazer para herdar a vida eterna? Receber Jesus como Salvador, isso aí. Quem é o meu próximo? Aquele que está necessitado ao meu lado. Aquele que pensa diferente. Aquele que age diferente. Aquele que se porta diferente. Aquele que tem uma fé diferente. Aquele que tem um procedimento diferente do meu, mas é aquele que Deus te colocou do meu lado. Porque eu sou sombra. Eu sou árvore frondosa. E as pessoas, o Espírito vai conduzir pessoas para buscar a sombra. E socorrer não significa ter dinheiro, significa dividir o pão. Dado que sobra, não há esforço. A gente dá do que tem, divide do que tem. Isso é uma lição que a gente aprende com os mais necessitados. Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Todo aquele que está ao nosso lado, com necessidade. Isso não quer dizer comida, nem dinheiro. Às vezes afeto. Às vezes abraço. A gente é turrão, às vezes tem dificuldade nisso, mas às vezes Deus tem se andado muito comigo. E eu tenho que reavaliar algumas coisas também na minha vida. Que Deus nos abençoe. Cantemos a primeira estrofe do hino indicado, por favor. Podemos ficar em pé, irmãos? Obrigado. Nem
sempre será para o lugar que eu quiser, que o Mestre me tem de mandar. É tão grande a seara embranquecer, a qual eu terei de ceifar. Se pois o caminho que eu nunca segui, quereis vir, direi, meu Senhor, dirigido por ti, irei tua ordem cumprir. Eu quero fazer o que queres, Senhor, serei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva ser. Às vezes a gente pensa que missões é longe, né? Missão é perto também. Missão é perto. Esses dias eu vi uma mãe orientando o filho sobre profissão. Disse: filho, qual é a missão que você tem? Qual é a missão que você quer? Qual a sua missão? Você entende a sua missão, filho? Entende? Então a sua vocação precisa estar ligada à sua missão. Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Nem sempre aqueles que queremos bem, ou que é mais fácil estar. Tem gente que é um doce, né? A gente, mesmo os diabéticos não tem problema. Tem outros que são caramelizados com losna. Então, mas que vamos fazer isso? Então a gente tem que amar. Se quiser agradar a Deus, é amar. Senão, ó, não passa de palavra vazia e discurso. Pai, ajuda-nos nessa tarefa que é difícil para nós muitas vezes. Mas tu sabes que queremos te amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Aproveita antes de sair, se não sabe o nome do irmão que está do seu lado, pergunta o nome. Não vale.